Programa Timeline. Boa noite, já estamos de volta. Programa Timeline aqui na Rádio Amiga em 96.7. Já está aqui comigo nos estúdios da rádio Diego Dourado, que é professor de esgrima aqui na cidade de Lins, e ele vai estar contando sobre esse projeto. Boa noite, seja bem-vindo. Obrigado, João, obrigado pelo convite. É sempre um prazer, né, eu estar falando sobre a esgrima, né, um esporte que tanto amo, que já venho trabalhando há muito tempo com isso, com grande esforço para fazer esse esporte crescer na nossa região, né, um trabalho que a gente busca ser destaque nacional aí. Ô Diego, o esgrima, ele é um esporte que não é muito conhecido aqui no Brasil, até mesmo aqui na cidade de Lins, né? Ele é um esporte que ele veio de qual a origem? Na verdade, a esgrima é uma atividade que, antes de ser um esporte, era uma atividade de sobrevivência humana, né? Então, tanto que os relatos de quando surgiu a esgrima nem existem, porque, né, a esgrima ela é paralelo à história da humanidade, né? Quando o homem pegou pela primeira vez um pedaço de madeira para se defender de alguma coisa, né, seja de algum outro homem ou de um animal, daí já é o surgimento da esgrima. E depois a esgrima veio evoluindo até que surgiram as armas de fogo e a esgrima começou uma transição de atividade de sobrevivência para esporte, né? Então é uma atividade aí que vem desde os primórdios e hoje é única e exclusivamente uma atividade esportiva. Que legal, né? Até um dia na academia a gente estava falando, existem as espadas diferentes, ali ele acaba classificando a categoria de esgrima. Como que funciona isso, Diego? Hoje na esgrima mais conhecida, que é a esgrima olímpica, né? Que é essa esgrima que a gente vê, os esgrimistas com aquela roupa branca, né? Que foi a esgrima que acabou há pouco tempo agora nos Jogos Olímpicos. Ela é um esporte dividido em 3 modalidades e cada modalidade tem a sua arma específica, né? Então nós temos a espada, o florete e o sabre. Cada arma tem regras diferentes, cada arma tem características diferentes e alvos válidos diferentes. No caso da espada, o adversário, né, o esgrimista, ele só pode tocar com a ponta e vale o corpo inteiro. O florete também só pode tocar com a ponta, mas só vale o tronco. E o sabre, que é a mais diferente de todas, vale tocar com a ponta e com a lateral da lâmina, e o alvo válido é da cintura para cima, tronco, braços e cabeça. Tá, e o projeto esgrima que funciona aqui na cidade de Lins, ele é o de espada. Isso, nós desenvolvemos o trabalho apenas com uma das armas, né, justamente para ser especialista em uma arma só, né? Então a nossa equipe é uma equipe de esgrima da modalidade espada, né? Então a gente já desenvolve esse trabalho aqui na cidade desde 2012, né, com a intenção de transformar aqui a nossa região, né, a cidade de Lins, em um grande polo nacional de praticantes, né? Então hoje no cenário nacional da esgrima, a nossa equipe já tem uma representatividade muito forte, né, nas categorias de base, e a cidade de Lins, ela é uma cidade conhecida no cenário nacional da esgrima. Olha que legal, inclusive tem até alguns campeões, né, sul-americanos, que são alunos lá do projeto Esgrima para Todos, é isso, né? A nossa ideia era inicialmente aumentar o número de praticantes para depois a gente começar a buscar um reconhecimento nacional em questão de resultados, né? Então, por exemplo, hoje a cidade de Lins, né, os esgrimistas de Lins já conquistaram 9 títulos brasileiros, né? São 5 esgrimistas da cidade que já conquistaram o Campeonato Brasileiro por 9 vezes. Nós temos uma esgrimista que treina aqui em Lins também, mas ela é da cidade de Promissão, que já conquistou o Campeonato Sul-Americano Infantil 4 vezes seguidas, né? Então ela é tetracampeã sul-americana. E nós, recentemente, o nosso maior resultado em 2019, no Pan-Americano em Cochabamba, na Bolívia, nós tivemos um título de campeã pan-americana, né? Uma esgrimista daqui da cidade foi campeã pan-americana de esgrima, né? Então, em 2019, ela era a melhor esgrimista das Américas, né? Até 13 anos. E é um orgulho muito grande a gente falar que é uma esgrimista da cidade de Lins. Tá, e desde o início do projeto, você falou que iniciou em 2012, hoje, né? O projeto Esgrima, ele acontece na Vitoriano Borges, sentido bairro, atravessou o rio ali, né? A Tiradentes, à esquerda tem o projeto Esgrima. Isso. Mas ele, no início, funcionava dentro de igreja, eu fiquei sabendo alguma coisa assim. Olha, conta essa história pra gente, Diego. Nós começamos em 2012, né? A minha ideia inicial era mostrar o que era o esporte aqui pra cidade. E aí, em 2013, nós iniciamos uma turma no Unisalesiano para estudantes de educação física, que eu vislumbrava
ter esses estudantes me ajudando no processo de expansão da modalidade na região. E a partir do final de 2013, nós começamos o trabalho com crianças, né? E aí em 2014, com menos de um ano de trabalho, a gente já conseguiu o nosso primeiro título, que foi uma esgrimista de 9 anos, foi campeã brasileira de esgrima. E aí isso ajudou a esgrima a crescer na cidade. Na época, nós treinávamos na Abicel, né? Depois a gente passou por salões de igreja, né? Passamos por 2 igrejas até conseguir o nosso primeiro espaço próprio, né? E hoje a gente conta com uma instalação, né? 8 anos depois, a gente conta com uma instalação muito boa, né? Uma academia de esgrima que a estética dela, né, se destaca, muito bacana, né? Legal. E hoje é uma das maiores academias de esgrima do Brasil, né? Puxa, questão de espaço, né? De estrutura. Olha, que bacana. Então, assim, a cidade de Lins, ela é privilegiada de ter um espaço desse. Ou seja, logo aí Lins vai ser referência, vai passar da cidade das escolas para a cidade do esgrima, exatamente, né? Com esse mundaréu de troféus e medalhistas aqui da cidade, já é reconhecido internacionalmente, né? Hoje nós temos uma representatividade muito forte, né? Agora que a partir de 2018 a gente também começou o trabalho social, tanto que em 2019 nós conseguimos atingir a marca de mais de 400 alunos, né? Juntando todas as equipes do estado de São Paulo, somadas não davam o número de alunos que nós tínhamos, né? Então era um número bastante expressivo, que infelizmente a pandemia veio e atrapalhou um pouco. Mas a nossa ideia é recuperar esse número quanto antes e caminhar aí para 1.000, 2.000, 3.000 alunos na região. Você fala aí do projeto social, né? Até eu tô lendo aqui, Projeto Esgrima é um projeto para todos. Como é que funciona, assim, esse projeto social, Diego? Na verdade, a ideia do nome da equipe, né? Eu tinha 2 objetivos, né? Quando foi fundado o Projeto Esgrima para Todos. Eu queria levar a esgrima realmente para todos, e esse para todos, ele tem 2 características. É um para todos de nível econômico, socioeconômico, e um para todos de nível geográfico, né? A esgrima hoje é um esporte que ele está muito centralizado nas capitais. Então, trazer a esgrima para o interior, tanto que nós somos uma das primeiras equipes de esgrima que é do interior, né? Então, trazer a esgrima para o interior foi um desafio muito grande. Então, a ideia do para todos é justamente isso, tanto na questão geográfica quanto na questão econômica. E hoje a gente consegue realmente, através de parcerias, trabalhos sociais e também a academia, né, que nós temos na Voluntário Vitoriano Borges, é uma academia de esgrima que atende os alunos na questão privada também, né? E só voltando um pouco, João, você comentou que a cidade de Lins poderia ser conhecida como a cidade da esgrima. Recentemente nós tivemos uma visita, né, do nosso secretário de esportes, João Rufino, foi até São Paulo, na Secretaria de Esportes, né, do estado de São Paulo, e ele escutou da boca do secretário estadual de esporte, né? O João se apresentou como secretário de esportes da cidade de Lins, e aí o secretário respondeu para ele. Na hora já comentou, Lins, olha, a cidade da esgrima. Olha, né? então já tá virando já. A gente ficou muito feliz, né, com esse reconhecimento do maior órgão estadual do esporte, né, que nós temos, que é a Secretaria Estadual de Esporte. Então, realmente, a nossa ideia é essa, é transformar a nossa região num polo fortíssimo da prática desse esporte. Por exemplo, a esgrima da cidade de Lins, existe um órgão que ela é confederado, alguma coisa? Existem vários outros para poder participar de campeonatos? Como é que funciona? Por exemplo, dentro das artes marciais ali, o judô, o karatê, existem os conselhos, né, para as academias se filiando a esses conselhos para praticar essas modalidades de campeonatos e competições. O esgrima é assim também ou é um órgão mundial que precisa ser filiado? Como que funciona isso? Aqui o primeiro órgão que está acima de nós é a Federação Paulista de Esgrima, né? Então a nossa equipe é uma equipe reconhecida pela Federação Paulista de Esgrima, e depois vem a Confederação Brasileira de Esgrima, né? Então são os 2 órgãos que no nosso caso, né, por ser uma equipe do estado de São Paulo, que estão acima de nós, né? Nós precisamos ser uma equipe reconhecida por essas 2 entidades para podermos participar das competições.
Hoje nós temos muitos atletas que representam o Brasil, né? Que são inclusive nas Olimpíadas. Isso, os atletas do Projeto Esgrima para Todos representam o Brasil nas categorias de base. Mas recentemente nós tivemos aí nos Jogos Olímpicos 2 brasileiros, né? Que foram para Tóquio com chances de medalha, né? Porque eles estavam em um momento muito bom. Mas infelizmente essas medalhas não vieram, né? Nós tivemos a Nathalie Mornhausen, que foi da espada. Ela era uma grande esperança nossa de conquista de medalha olímpica, porque em 2019 ela foi campeã mundial de esgrima, né? Então, assim, ela estava muito forte para esses Jogos Olímpicos, mas infelizmente no dia da competição não era o dia dela, né? Ela perdeu a primeira disputa dela, foi eliminada, e depois nós tivemos o Guilherme Toldo, que é um esgrimista do Florete, né? Que também estava num bom momento, mas também infelizmente acabou perdendo, e aí acabaram os nossos sonhos, né? Adiamos daqui para 3 anos lá para Paris, os Jogos Olímpicos de Paris, para ver se a gente consegue a nossa primeira medalha olímpica de esgrima. Que maravilha. O Projeto Esgrima eu já conheço, das pessoas falarem aqui na cidade. O meu filho, né? O Diego sabe, eu tenho 2 filhos, tenho uma menina, a Júlia, de 12 anos, e o Felipe, de 9, que hoje ele está matriculado no Projeto Esgrima para Todos também. Por curiosidade, eu acabei passando na Vitoriano Borges e parei. Minha esposa sempre falava, João, vamos colocar o Felipe na esgrima. Eu falei, mas nós não conhecemos a esgrima, não é um esporte assim que a gente tá habituado a acompanhar as competições, é mais o futebol, o vôlei que a gente conhece, né? Eu acabei parando lá, bati um papo com o Diego e tal, falei, como é que funciona? Não, pode trazer o teu menino aqui, ele vai fazer uma primeira aula experimental, se ele gostar, você acaba matriculando. E lá se foi, o Felipe fez a matrícula, o Diego bateu um papo com ele, dá o nome de guerra pra competir, pra treinar. E o Diego falou, olha, eu falei, Diego, ele já participou de futebol de salão, futebol de campo, judô, jiu-jitsu, dentre tantos outros esportes. Ele falou, o esgrima ele vai gostar, e não deu outra, né, Diego? Sim. Acabou indo, gostou, outras crianças, a gente acompanha lá que existe as idades, né, pra estar fazendo as aulas. E é um esporte, assim, que ele não é pra luta, né? É concentração, é o movimento. Eu queria que você contasse um pouco o que acaba estimulando as crianças. Às vezes aquela criança hiperativa, ou aquela que não tem uma dinâmica de fazer exercícios, de concentração, né? E eu queria que você contasse um pouco o que o Projeto Esgrima ele acaba auxiliando nessas crianças, também nos adultos, né? Sim. A esgrima é um esporte riquíssimo, né, na questão de benefícios, tanto para crianças quanto jovens e adultos, né? Nós temos muitos casos, né? Hoje nós estamos em 9 cidades já, né? Então nós temos muitos casos nessas cidades e até casos de outras equipes. É uma das frases que a gente mais escuta em relação às crianças. O meu filho já tentou de tudo e não gostou de nada. E aí vai para a esgrima e para, né? E fica lá. Aqui em Lins nós temos diversos alunos que são assim. A esgrima é um esporte que auxilia a criança a se equilibrar. Crianças que são muito agitadas, elas tendem a se acalmar na esgrima, porque a esgrima é um esporte que não é um esporte de afobação, não é um esporte de força, não é um esporte de muita velocidade. A esgrima é um esporte de estratégia, né? E a parte mais legal para as crianças, que são os combates de esgrima, e elas tendem a se adaptar a esse combate. Ela mesmo começa a perceber, claro que muito pelo auxílio das nossas instruções, mas a criança sozinha vai percebendo que ela não pode ser afobada dentro de um combate de esgrima, que ela vai se dar mal. Ela tem que ter paciência, ela tem que ter estratégia, ela tem que saber a hora que ela vai para frente, saber a hora que ela vai recuar. Então isso vai criando inicialmente uma pequena noção de estratégia, né? A criança está sozinha na pista. Até a própria coordenação motora ali, de estar fazendo ela está sozinha na pista e precisa resolver os problemas por ela mesma, né? Então isso é uma grande vantagem da esgrima. A esgrima hoje é considerada um dos esportes que mais trabalham o cérebro, que mais desenvolvem o cérebro. Tanto que o apelido da esgrima é xadrez com as pernas. Porque não é um jogo de velocidade, de força, de afobação. É pura e unicamente estratégia. Isso ajuda muito a criança a se acalmar. E nós temos o lado oposto também, que são aquelas crianças muito tímidas, né? Que têm dificuldade de se expressar, têm dificuldade de relacionamento também, né? Com os colegas. A esgrima tem um dos itens que auxilia muito a criança nessa questão, que é a utilização da máscara de esgrima, que é aquele item que põe na cabeça, parece um capacete, mas o nome daquilo é máscara. Ela se sente confortável, protegida ali. Exatamente. É a mesma coisa, uma pessoa que você começa a bater um papo,
Existe a timidez, né? Sim. E às vezes a pessoa coloca um óculos escuro, já Exatamente. se transforma uma máscara qualquer também, acaba psicologicamente ele... Exato, a máscara de esgrima psicologicamente faz esse efeito na criança. Então a criança, quando põe a máscara de esgrima e vai para o combate, você percebe que ela tá se expressando, ali ela tá colocando tudo aquilo que ela quer falar, né? E aí ela coloca essa comunicação através das ações dela dentro de um combate. E isso vai se transferindo. Nós temos vários extremos de crianças que chegaram ou muito agitadas ou muito tímidas, e com o passar do tempo você percebe que essa criança foi se equilibrando, né? As agitadas dentro da pista ali de combate, tanto fora, né? Na vida, né? Hoje a gente fala que primeiro a criança se adapta dentro da aula, dentro dos combates, e depois ela vai transferindo esses comportamentos, essas habilidades para a vida dela. Tanto que a esgrima é um esporte excelente para crianças em fase escolar, porque ajuda na questão de foco, concentração, paciência, autocontrole. Então, assim, é um esporte riquíssimo. E é uma atividade física também que acaba se desgastando ali, né? Exatamente. O próprio corpo. Sim, a esgrima tem essa característica também do trabalho físico completo, né? Exige uma coordenação motora, a gente desenvolve muito com as crianças a coordenação motora, né? Então, é um esporte completo aí para as crianças. A gente até tá, né, agora começando campanhas, né, porque hoje nossas crianças do Brasil, do mundo, né, ficaram o tempo, né, dessa pandemia presas em casa, e agora no retornar, né, agora que as coisas estão começando a caminhar para o fim, né, dessa pandemia, a esgrima é um esporte indicadíssimo para isso, porque é um esporte que auxilia no desenvolvimento tanto cognitivo quanto físico da criança, e ainda assim é um esporte que não existe o contato físico, né? É um esporte individual sem o contato físico, né? Então, essa é uma das grandes virtudes da esgrima nesse momento que a gente está vivendo agora. E até você falou da espada, da roupa, né? Própria para utilizar, ela acaba protegendo bastante. Sim, sim. E enquanto eles estão em treinamento ali, existe uma espada que ela é de plástico, né? Não vai machucar. Para os iniciantes. E até os pais acabam pensando, mas vou ter um investimento para ter que comprar essa roupa, é caro, não é? Não. No início, ele acaba, a própria academia emprestando, né? Cede pro aluno, para que ele, de repente, se o aluno lá na frente desistir, não gostou, não vai ter uma despesa, né, perdida. Exatamente. A gente tem um cronograma que a gente sugere para os alunos, mas no caso das crianças, não. As crianças utilizam o nosso material lá, emprestado, né? E justamente por esse motivo, porque são crianças que às vezes estão lá para experimentar, faz alguns meses, né? Então a gente dá essa opção para o pai, né? Os materiais infantis são materiais em plástico ainda, então o pai não precisa adquirir esse material porque a academia fornece para os alunos. Os adultos, né? A gente já dá um cronograma um pouco mais curto, né? Porque já tem capacidade de decisão maior, então a gente tem um cronograma. O adulto também vai ter o material emprestado para ele inicialmente e ele gradativamente vai comprando o seu próprio material. E é um esporte muito bom para os adultos também. A gente está tendo um crescimento muito grande de alunos acima de 50 anos aqui na cidade de Lins, porque é um esporte para todas as idades. A esgrima, ele é um esporte físico para todos, né? Exatamente. O para todos também tá aí, para todas as idades, né? Ele é um esporte que auxilia muito nessa questão cognitiva, e isso para pessoas de 50, 60 anos aí é excelente, né? A gente tem depoimentos dos nossos alunos aí que são acima de 50 anos, que experimentaram e amaram a esgrima. Não se vê mais fazendo outra coisa. Para quem está acompanhando o programa Timeline na Rádio Amiga, e algumas pessoas também acompanham através da internet. Nós temos um site, programatimeline.com.br, que daqui a pouquinho, no final desse bate-papo, você vai conhecer o Diego lá. Nós vamos postar uma foto dele também. E eu gostaria, Diego, assim, para quem está acompanhando, quer saber mais sobre o projeto Esgrima para Todos, como é que ele faz? Tem um telefone, um endereço para estar indo? Hoje na cidade de Lins nós temos, né, a Academia de Esgrima, né, que faz parte do projeto Esgrima para Todos. Ela fica ali na Rua Voluntário Vitoriano Borges, bem no começo dela, subindo ali em direção ao bairro, número 835. Vocês vão ver um prédio, né, grande lá, bem bonito lá, escrito Academia de Esgrima. Nós temos as nossas redes sociais também, né, Projeto Esgrima para Todos, tanto no Instagram quanto no Facebook e YouTube também. E nós temos o nosso WhatsApp, onde a gente atende, né, as pessoas que têm interesse em agendar uma aula experimental,
que é o 98143 4850 DDD 14. 14981 143 4850. Né? Só entrar em contato com a gente, a primeira aula vai lá, experimenta, conhecer a esgrima, né? Uma das coisas que a gente mais escuta, né, das pessoas, inclusive nós tivemos 2 moças que foram conhecer e experimentar a esgrima ontem, e elas falaram uma frase que a gente escuta muito. Nossa, eu não sabia que era assim. Né? Então a esgrima ainda tem esse preconceito de ser um esporte não tão conhecido, mas quem vai conhecer, né, vê que é uma atividade muito benéfica, muito boa e muda o conceito. Né? Infelizmente tem 2 preconceitos em cima da esgrima, que é um esporte de elite e que é um esporte perigoso. Não é nenhum nem outro. Nenhum nem outro. O fato de ser um esporte de elite é uma questão histórica, mas o projeto Esgrima para Todos está quebrando isso, né? As nossas mensalidades são acessíveis, nós fornecemos o material. E a questão de ser perigoso, existe um dado que assim, já quebra, né, esse paradigma. A esgrima é o segundo esporte dentro do programa olímpico mais seguro que existe. Olha que maravilha. Né? Ele é muito mais seguro que modalidades convencionais. E né? criança, então, a partir de qual idade já pode estar procurando? 3, 4 anos já? A gente tá com uma turminha, né, que a gente iniciou agora, que é o Esgrima Kids, né, que é uma formação, né, motor através de atividades da esgrima. Então, crianças de 3 anos e meio até 5 anos fazem parte dessa turma. Tá engatinhando ali, já começou a andar, já lá. Coloca na esgrima, já dá pra acompanhar. E é um projeto bem legal Sim. mesmo. Eu acompanho, levo meu filho lá toda segunda e quarta-feira, acompanho o treinamento também. Percebi que existe uma didática muito legal, o Diego e alguns auxiliares ali acompanhando as crianças, e depois vem os mais adultos e assim por diante. O Diego me convidou também, eu falei, não, Diego, não tem condições, não. Não, mas a esgrima é um esporte que ela tá caindo nas graças aí da população da região, né? E nós já somos um centro de prática de esgrima referência nacional, e eu convido aí você que não conhece a esgrima, que vai lá investir o seu tempo primeiro, fazendo uma aula experimental, conhecendo essa modalidade, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, seja criança, jovem ou adulto. Legal. Diego, quero agradecer a sua participação aqui com a gente no programa Timeline. Quem está acompanhando, começou a ouvir agora o nosso bate-papo aqui, perdeu o início da conversa, esse bate-papo ele vira um podcast também, depois ele fica disponível em todas as plataformas de podcast, no Deezer, Spotify, Google Podcast, iTunes, dentre tantas outras aí, a sua plataforma preferida, é só procurar Timeline, ou programa Timeline, que você vai encontrar. Pode ouvir esse bate-papo meu e com o Diego e as outras pessoas que passam aqui com a gente toda sexta-feira. Já teve o Ashley, teve o Paulo falando de tecnologia da informação, Dr. Marino Catalini falando sobre o diabetes, Carol Medeiros falando de música, William Irã, dentre tantos outros que já passaram por aqui. E agora esse nosso novo bate-papo, esse nosso novo episódio, falando aí do projeto Esgrima para Todos. Ô Diego, e dentro das competições, existe música também enquanto os atletas estão competindo ou não? Não, a esgrima é parecida com o tênis, né? Os esgrimistas, uma competição de esgrima, ela requer silêncio, né, para os esgrimistas, né, se concentrarem ali na hora do combate, e também para eles terem condições de ouvir o árbitro dar as vozes de comando, né? Então, a esgrima é um esporte que o respeito ao árbitro é muito grande, né? A voz de comando dele. Então, existem, né, as manifestações da torcida, tudo, mas normalmente a torcida da esgrima é igual a torcida do tênis. Quando entra um atleta ali, por exemplo, como no UFC, no Sim. MMA, tem uma música que ele escolhe, aí tem? Sim. Na esgrima, sim. Faz a apresentação, né, principalmente da semifinal pra cima, né, semifinal e final, aí faz uma apresentação com música, tudo, mas no início do combate, aí é silêncio absoluto. Então aqui, ó, pra gente seguir com a programação do Timeline. O Diego hoje ele tá entrando dentro de um auditório ali, uma quadra, e ele escolheu uma música pra ser executada ali, vai ser a música do nosso Timeline pra gente seguir aqui. Qual seria a música, Diego? A linha do seu tempo aí. Tem uma música bacana que remete muito à esgrima, que é uma música dos Piratas do Caribe, a principal música dos Piratas. Clássico. Isso, essa música a gente usa muito em apresentações, né, porque é uma música que ela remete muito à questão do combate com espadas, tudo, que é a música, o tema principal
principal dos Piratas do Caribe, ela é uma música bacana. Inclusive você já tá ouvindo aqui, ó, aqui nós somos rapidinho, já tá de fundo aqui. Sim. Então o tema da abertura de Piratas do Caribe. Obrigado, Diego, obrigado a você também que nos acompanhou aqui no Timeline. E vamos juntos até a meia-noite e até uma próxima oportunidade, Diego. Muito obrigado, João, foi muito bom a gente falar aqui sobre a esgrima, né? Estou à disposição para mais vezes aí. Nós vamos agora começar as competições de novo, né? E aí falar dos nossos resultados aí também. A gente tem bastante alunos aí que tá com um caminho competitivo muito bom. E é sempre bom a cidade saber os resultados que a esgrima tem trazido aí para nossa região. Valeu, Diego, parabéns aí pelo projeto Esgrima para Todos. E agora você ouve a Orquestra Sinfônica Auckland, o tema do filme Piratas do Caribe aqui no Timeline. E vamos juntos até a meia-noite. Olha que clássico maravilhoso. E até a meia-noite, os clássicos do rock, do pop nacional e internacional aqui em nossa programação.